Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula sobre liderança. Vamos falar sobre o preço da liderança. A palavra de Deus diz que há um preço, né? Que há um tempo para tudo e a gente paga preço. E hoje nós vamos estudar um pouco e entender o preço da liderança, tá certo? Vamos ouvir um louvor com Nani Azevedo e depois nós vamos estar orando para começar a aula. Amém, Jesus. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. O melhor dessa terra, a palavra de Deus é fiel. Sim, a palavra de Deus é fiel. Ela nunca volta vazia. Comerei o melhor dessa terra. Amém. Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós, mas nós precisamos ouvir a palavra, estudar a palavra e aprender a palavra. Hoje nós vamos iniciar a palavra de hoje falando sobre o preço da liderança, lendo Tiago, capítulo 3, versículo 1. Depois nós vamos para 2 Coríntios, tá? Mas vamos primeiro ler Tiago 3, 1. Amém? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, a gente às vezes sofre assim, o juízo, o peso do ministério, as agrúrias do ministério, as dores do ministério. Mas hoje nós vamos entender um pouco sobre tudo isso. Diz assim: para ser um líder cristão eficiente, é necessário pagar alto preço. A liderança cristã não acontece por acaso. Ela vem através de um esforço constante, honesto e da completa dependência de Deus. Veja, da completa dependência de Deus. Você tem que depender de Deus para liderar. Você por si só não tem condição de liderar. Por quê? Porque todo homem é falho. E quando a gente depende de Deus, a gente vai buscar em Deus a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Vamos considerar alguns aspectos em que se paga alto preço para quem está exercendo a liderança ou quem almeja estar nela. As ideias centrais desse estudo são extraídas do livro Liderança Cristã e do livro A Arte de Crescer com as Pessoas. Bom, nós temos alguns tópicos aos quais nós precisamos entender para poder liderar. E um primeiro tópico fala sobre crítica, não é?
A crítica acontece muito no meio da igreja, no meio da liderança, no meio da membresia. Isso acontece. Toda crítica é um juízo. O crítico é alguém que expressa o juízo, expressa um juízo daquilo que você imagina, das pessoas ou do acontecimento. A crítica depende de quem recebe. A crítica, ela pode ser positiva ou negativa, mas depende de quem a recebe e como a recebe. Um líder maduro emocionalmente enfrenta e aceita as críticas com naturalidade, aprendendo que com cada uma dessas críticas você pode crescer. A crítica te leva ao crescimento. Por quê? Porque você tem que ouvir, olhar para dentro de você, refletir, fazer uma reflexão do que a pessoa está falando e parar para você pensar realmente quem é você. Agora, você tem que ser uma pessoa fria para se analisar, porque se você vai se analisar já com a consciência de que você é uma pessoa excelente, maravilhosa, ótima, fora do comum, você não vai conseguir olhar para dentro de você e encontrar os seus erros. O verdadeiro líder, ele aprende com as críticas, não é? E se o líder não consegue enfrentar as críticas da sua liderança, é sinal de que ele é um líder imaturo. Ele é um líder sem nenhum tipo de maturidade, né? Lembre-se, a liderança expõe a gente como pessoa, porque todo líder, ele é observado, ele é olhado. Então, todo líder, ele tá como se fosse num Big Brother. Todo mundo observa a vida do líder, as atitudes do líder, a palavra do líder, a educação do líder, a maneira do líder se expressar, a maneira do líder agir. Então, todo líder tem que crescer com a crítica. O líder não deve, por causa da crítica, ter raiva de A, B ou C, por causa da crítica ficar de biquinho com A, B ou C, porque isso é imaturidade. O líder recebe a crítica, mesmo que ela doa, mesmo que ela machuque. Mas o líder, ele tem que pensar: o que faria Jesus no meu lugar? O segundo tópico é o cansaço. O líder é, acima de tudo, um ser humano, como qualquer um de nós, como qualquer outra pessoa. O líder se cansa, o líder se fadiga, o líder chora, o líder sente dor, o líder se angustia. O exercício da liderança, ela é estressante. O líder necessita achar um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio está em Jesus, seguir os passos de Jesus. Há horas que o líder precisa de uma recreação, precisa de uma mudança de ritmo, precisa dormir bem, precisa ser respeitado, precisa ser entendido, né? Há momentos que o líder precisa, ele proporcionar ao seu próprio físico uma renovação de energias. E não só ficar em função da igreja, dos membros. O líder também precisa olhar para dentro dele mesmo. O tópico de número 3, o líder precisa ter tempo de reflexão. O líder necessita parar para pensar. Alguém pode pensar que este não é o preço a ser pago, mas é, porque quando você pensa, você encontra erros, defeitos, problemas, situações a serem enfrentadas, não só da igreja, da membresia, mas como da sua família e de você como líder. Amém?
Um líder que não tem tempo para reflexões, em pouco tempo se tornará um líder superficial, ou seja, um líder com atitudes de homem, com atitudes humanas e não com atitudes espirituais, pois perderá a criatividade de Deus, perderá a sua criatividade, perderá o agir e o mover do Espírito Santo. Alguém já disse que a solução não está em trabalhar mais duramente, mas em trabalhar inteligentemente e espiritualmente. Então, o líder precisa ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para ouvir Deus falar, para estudar, para pensar, para refletir, para anotar aquilo que Deus fala na mente e no coração do líder. O líder, vamos falar no quarto tópico de solidão. Todo líder é solitário, porque o líder, ele é amigo, mas ele nunca tem amigos. Porque se o líder falhar o mínimo que for, todo mundo vai em cima dele. Parece incrível, mas a solidão é um preço que o líder cristão paga por sua posição. É a disposição de estar só, por ter perdido parte da sua liberdade pessoal. O líder, ele perde a sua liberdade, porque todos os membros acham que o líder tem que viver em função deles. A igreja cobra do líder viver em função da igreja. Né? O líder perde a sua família, perde a sua privacidade, perde a sua vida vivendo em função da igreja. É preciso muita sabedoria por parte do líder para estar perto e ao mesmo tempo manter a sua distância. É muito difícil manter o equilíbrio entre identificar-se com as pessoas para não ser um corpo estranho no grupo e isolar-se ao mesmo tempo delas para manter uma distância natural e necessária. A quinta etapa, identificação. Este é um grande problema. Isso é paradoxal. O líder cristão, ao mesmo tempo em que tem que ficar sozinho, também deve se identificar com as pessoas. Deve haver alguma distância entre o líder e os seus liderados. É de grande importância que o líder conheça este princípio, mas que, no entanto, seja capaz de se relacionar com os membros do seu grupo. O líder deve permanecer à frente e ao lado do seu grupo. Para se identificar com o grupo, o líder precisa conhecê-lo. Compartilhar emoções, expectativas, derrotas, conquistas, tudo isso faz parte da saúde do seu grupo. A sexta informação são as decisões desagradáveis. O líder muitas das vezes tem que tomar decisões que desagradam as pessoas e, por sua função, terá que fazê-lo. Há líderes cristãos que, por insegurança, temem tomar algumas decisões e, com isso, acaba prejudicando o crescimento do grupo. O líder cristão deve ser sensível às pessoas e às situações para tomar decisões conscientes. O líder não deve ser a favor de um nem do outro. O líder deve ser a favor da palavra de Deus. Então, ele deve ter equilíbrio, né? Para tomar decisões, o líder precisa ser equilibrado. O líder cristão deve ser sensível às pessoas e às situações,
tomar decisões conscientes, justas e dentro do amor de Deus, ou seja, dentro do amor cristão. As decisões do líder devem sempre visar o que for melhor para o grupo e principalmente para a glória de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao 41. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então veja que decisão sábia, né? E que exemplo de decisão é de Paulo. Paulo não era de acordo levar com ele João Marcos. Por quê? Porque eles se debatiam nas doutrinas, nos pensamentos. Então Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. Então teve sabedoria, não chegou, não excluiu ninguém, não tirou ninguém. Ele simplesmente dividiu as tarefas. O outro tópico é sobre a rejeição. O líder cristão deve estar preparado para ser rejeitado. Olha como isso é difícil. Jesus mesmo foi rejeitado pelos seus, está lá em João, capítulo 1, versículo 11. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, né? É preciso maturidade emocional para enfrentar a rejeição. O que acontece em algumas situações é que, ao notar a rejeição, o líder muda de opinião para estar bem com todos. Então, é um líder que não tem firmeza de palavra. Ele muda as opiniões, certo? Isso não é promover a paz, mas falta de personalidade, maturidade emocional, né? E isso é insegurança do líder. O líder deve ser firme em suas convicções e humilde o bastante para reconhecer quando ele está errado nas suas decisões. E o líder deve pedir desculpa ao seu grupo. O oitavo tópico é orgulho e inveja. Orgulho e inveja são irmãos gêmeos. Eles caminham juntos. Quando o líder se torna muito popular, pode ocorrer-lhe o sentimento de ser infalível e indispensável na igreja. Gente, isso acontece muito. Às vezes o líder se acha o bambambam, o único que sabe tudo, o cara, o mestre, o máximo, mas não olha para dentro para ver seus defeitos, suas falhas, sua imaturidade, sua insegurança, seus medos. Ele se sente a pessoa mais importante ali no meio daquele grupo. E isso normalmente traz ao coração do indivíduo um orgulho pela sua capacidade e pela dependência que os outros têm dele. Por quê? Porque ele acaba querendo ser o maioral e as pessoas mais frágeis também vão olhar ele como maioral e vão querer estar colado nele, sabendo que diante de Deus ele está com orgulho e inveja, fazendo dele um super cara.
E isso aí é muito ruim para o grupo, sabe? Ter orgulho por uma vitória alcançada é até saudável. Poxa, glória a Deus, consegui uma vitória. Poxa, Deus me deu a vitória. Você nunca vai dizer, eu consegui a vitória, eu fiz isso. Eu não, você é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós conseguimos, tudo que nós alcançamos é pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus para nós, sabe? Mas nós precisamos transformar a nossa vida, sabe? E quando a gente se engrandecer, não dá lugar para o orgulho, nem para o egoísmo, sabe? Não podemos dar o lugar para isso. O antídoto contra o orgulho e contra o egoísmo é uma vida de humildade. Amém? Você está preparado para pagar preço? A liderança cristã não pode ser considerada uma brincadeira ou uma aventura. Liderança cristã é coisa muito séria e, como tal, deve ser encarada com seriedade. E ela é para pessoas maduras, pessoas convictas do seu chamado, pessoas que não falam de um aqui, de outro ali, de outro ali, de outro ali. O importante é a pessoa estar bem com todo mundo. Isso aí está errado. A pessoa tem que ter a palavra. E a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Amém. Então, por hoje, nesse momento, nós encerramos essa palavra, o preço da liderança. E nós vamos tratar aqui um outro assunto que é bem rápido também a respeito de liderança, que são princípios para uma liderança excelente. Princípios para uma liderança excelente. Toda liderança é regida por princípios. Toda a atividade da igreja é regida por princípios. Seja ela de caráter físico, administrativo ou espiritual. Todo líder deve ter a consciência de que a sua liderança será ou não eficiente na medida em que souber aplicar certos princípios fundamentais à ação de uma liderança. Ou seja, princípios fundamentais das suas atitudes para liderar, né? Então, o primeiro princípio que nós temos é momento ou local em que algo tem origem, porque é a palavra princípio. O que é o princípio? É esse momento, é um momento ou é um lugar aonde tem origem, tem início. Antes de mais nada e antes de tudo, alguma coisa vai se iniciar. E se algo vai se iniciar, é um princípio. Segundo, excelência. O que é excelência? Excelência é primazia, dignidade do primaz, prioridade, alta hierarquia social. O terceiro é excelente. Veja que excelente é diferente de excelência. Excelente quer dizer excepcional, muitíssimo bom, não é? Então, alguns princípios para uma liderança excelente. Primeiro, projete a sua liderança para o futuro. Projete. Ei, projeto. Sem projeto, sem objetivo, sem futuro, não tem como você fazer uma boa liderança. Um líder sem projeto não conseguirá motivar o seu grupo. Todo líder tem que ter projeto. Segundo, resolução de problemas. O líder
quer queira ou não, um solucionador de problemas. O líder tem que saber solucionar problemas sem puxar para o lado de um ou para o lado de outro. Tem que ter equilíbrio. Terceiro, aprenda com os seus erros. Aprenda com os erros. Frequentemente, o sucesso de um líder depende da habilidade de não cometer o mesmo erro 2 vezes. Ou seja, errei sim, concordo, peço perdão, desculpa, só que grava e não cometa mais aquele erro, certo? 4, o líder tem que ser flexível. A habilidade para fazer mudanças quando se fizerem necessárias. 5. O líder precisa ter compromisso. Gente, presta atenção. Compromisso. Alô? Compromisso. Quanta gente quer ser líder sem compromisso? Mas o verdadeiro líder precisa ter compromisso com Deus, com a igreja e com as pessoas. Compromisso, né? Sem compromisso não se consegue nada. Tenha compromisso com as pessoas. Faça com que elas tenham compromisso com Deus e com você. Amém? 10 regras para uma liderança excelente. Observe cada um desses itens detalhadamente. Se possível, anote, mas eu creio que não vai dar tempo. Primeiro, respeitar o ser humano e crer nas suas possibilidades. Ou seja, não olhar para a pessoa e dizer, esse aí não vai dar em nada. Porque às vezes você olha, aquela pessoa tá tão quietinha, calada, mas olha, tá observando e retendo tudo. Às vezes ali tá uma fonte de sabedoria. Então aprenda a olhar as pessoas com os olhos de Deus, né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Segundo, confiar no grupo. Confiar com certeza, trazer o grupo para perto, ser unido com o grupo, isso é muito importante. Terceiro, evitar crítica a qualquer pessoa em público, procurando sempre elogiar diante do grupo os aspectos positivos de cada pessoa. Geralmente a gente enxerga a crítica, mas nunca o elogio. A gente enxerga o lado negativo, nunca o positivo. Todo líder tem que olhar o lado positivo dos seus liderados. Amém? Quarto, está sempre dando exemplo para as pessoas. Ao invés de você criticar, de você meter o malho, de você baixar o sarrafo, baixar a lenha, baixar o cajado, sabe? Não critique, elogie, seja exemplo, faça você primeiro, seja você o primeiro a fazer, porque aí as pessoas vão querer ser teu seguidor, ser teu aprendiz. Quinto, evite dar muitas ordens, procure cooperação, equipe, união. Dar a cada um o seu lugar, levando em consideração o gosto de cada um, o interesse de cada um e as aptidões pessoais. Sétimo, evitar tomar, ainda que de maneira provisória, a iniciativa de uma responsabilidade que pertence a outra pessoa, mesmo pensando que você faria melhor. Se você deu responsabilidade àquela pessoa, você vai cobrar dela, vai ajudar ela, mas nunca você vai fazer o papel dela. Ela vai ter que dar conta daquilo que é responsabilidade dela. Amém? Oitavo, consultar os membros do grupo antes de tomar resolução.
que envolva interesses comuns da comunidade, da igreja. 9, antes de agir, explicar aos membros do grupo o que você vai fazer e por que você vai fazer. Qual é o motivo de você estar fazendo. E o 10º e último, evitar tomar parte nas discussões, nas brigas, nas confusões, nas críticas, nos bate-boca, quando você presidir uma reunião. Guarda a neutralidade absoluta, aprenda a ser neutro. Todo líder, todo bom líder tem que ser neutro. Faça registrar a sua imparcialidade, certo? Seja imparcial, mas tome sempre decisões na frente do grupo. Amém? Um deverzinho de casa para vocês. Leia as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e leia Tito. E se você puder, escreva, faça um resumo, escreva o que você entendeu e depois mande para mim, pastora Wanda. Vai ser muito importante eu poder estar junto com você, entendendo o que se passa na sua cabeça, né? E você aprenda a evitar questões tolas. As questões tolas estão lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir um louvor para orarmos, encerrando a aula de hoje. Amanhã nós continuaremos com a aula sobre liderança. Amém? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus querido, Deus santo, Deus tremendo, Deus maravilhoso, ajuda-nos a crescer, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Tenha sempre um companheiro no seu caminho, alguém que você confie, que você possa verdadeiramente ter companheiro de oração, de diálogo. Oh, Deus. O amor seja o mais importante na tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Sim, Deus. Faz morada em nós, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Oh, aleluia. Fica conosco, Senhor. Tu és o nosso grande pastor. Aleluia. Louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós, que zela por nós, que nos dá livramento. Aleluia. A sombra da noite se aproxima. É, Pai. E nela o tentador vai Livra-nos da tentação, Senhor. Não me deixes só no caminho. Não nos deixe sozinhos no caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, até chegar o dia de estarmos contigo na glória, Senhor. Fica, Senhor. Sim, já é tarde, Senhor. Fica conosco, Pai. Meu Deus. Faz morada, Senhor, no nosso coração. Faz em mim morada
Aleluia, Jesus. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluias. Que o Senhor fique com cada um de nós nessa noite. Amém? Hoje eu não fiz o devocional. Hoje nós tivemos um dia muito corrido, tivemos a perda do sogro da minha filha, né? E foi um dia assim muito estressante. Então nós hoje não tivemos o devocional, mas amanhã estaremos fazendo o nosso devocional. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta aula, por esta leitura bíblica, por este louvor, Senhor, porque tu estás conosco, tu estás presente. Sê tu, ó Deus, sempre o nosso melhor amigo, Pai. Caminha conosco, abre a nossa mente, dai-nos paciência, Senhor. Ensina-nos a cada dia mais e mais a liderar segundo a tua liderança, Senhor Jesus. Ó Pai, vem nos capacitar a cada dia, Senhor. Ó Deus, e fala poderosamente aos nossos corações através dessas aulas que têm sido ministradas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que todos aqueles que estiverem assistindo cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no teu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer no teu rosto o brilho e a luz de Cristo Jesus. Eu sou a pastora Wanda Lima, meu esposo é o pastor Luiz Alberto e nós somos da Missão Betesda em Brasília Teimosa, Recife. Deus abençoe você.